Olha a glória de Deus brilhando, aleluia. 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 Hoje é dia 15 de janeiro de 2020, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra e do CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Estamos em Unai, noroeste de Minas Gerais, Diocese de Paracatu, e estou aqui com o nosso querido Frei Carlos Mestres. Frei Carlos, primeiro, alegria grande revê-lo. Prazer é todo meu, viu? Obrigado por ter aberto uma brechazinha na sua agenda para a gente prosear um pouco aqui a partir da Bíblia, pode ser? Pode ser, você é que sabe. Você faz as perguntas e a gente vai conversando. E contanto que seja conversa grande, que vira conversão, né? Porque a gente fala muito da palavra e às vezes não pratica tanto. Frei Carlos Mestre, esse ano de 2020, teremos como livro para nos inspirar para o mês da Bíblia, mês de setembro, o livro do Deuteronômio. Sim. Lá na Bíblia, o quinto livro lá. E o livro do Deuteronômio são uns 34 capítulos. Qual a importância do mês da Bíblia na vida das comunidades cristãs no Brasil, na América Latina, pelo mundo afora? Bom, o mês da Bíblia é importante porque a Bíblia é importante. E eu acho que isso é uma iniciativa que começou em Belo Horizonte muitos anos atrás, de ter assim, de vez em quando, um tempo maior dedicado à leitura da Bíblia. E aí criaram o mês da Bíblia. Sabe por que é setembro? Porque o último dia do mês de setembro é a festa de São Jerônimo. Dia 30 de setembro, né? Aí disseram, vamos fazer mês de setembro, mês da Bíblia. Começou lá em Belo Horizonte, na Diocese. De lá expandiu para Minas e depois para toda a CNBB do Brasil inteiro. O mês da Bíblia é mês de setembro e este ano é o Deuteronômio. Frei Carlos, e para quem não conhece, São Jerônimo é muito importante para a compreensão da Bíblia? Não, São Jerônimo foi um senhor lá de Roma que gostava muito da Bíblia e morava em Roma, e o Papa Damaso falou para ele assim: Jerônimo, nós estamos precisando de uma tradução da Bíblia que o povo possa entender. Queria ser uma tradução popular, uma Bíblia popular como nós temos. Em latim se diz vulgata, daí vem vulgata, Bíblia popular. Foi ele que fez, mas ele disse assim: eu não sei hebraico, como é que eu posso fazer? Estuda, falou o Papa. Aí ele se mandou para Jerusalém, para Belém, entrou lá foi morar numa gruta perto onde Jesus nasceu, tomou aula com um rabino, estudou hebraico e aí começou a traduzir. E é a tradução que até hoje nós temos na Bíblia, é a tradução de São Jerônimo. Então é uma lembrança importante. Só foi bom lembrar esse homem, viu? É claro, importantíssimo, né? Porque hoje, Frei Carlos Mestres, nós temos guiando a igreja o Papa Francisco, né, que está tentando assim resgatar as conclusões e as grandes descobertas do Concílio Vaticano II, e lá entre os documentos do Concílio Vaticano II está um documento chamado Dei Verbum, né? Sim. Que mostra a importância da leitura da Bíblia, né? Sim, é o documento do Concílio, que durante o Concílio Vaticano II foi o documento menor, o mais tranquilo, que nasceu da maior briga durante aqueles 4 anos todos. Começou a ser discutido no começo e só terminou no finzinho, 4 anos depois, um documento tranquilo, muito bonito, sobre como ler a Bíblia e a importância da leitura da Bíblia. Dei Verbum, Palavra de Deus. Palavra de Deus. Frei Carlos Mestre, Deuteronômio, inclusive, como o senhor já faz há muito tempo, sempre escrevendo círculos bíblicos, livrinhos, já chegou a escrever inclusive um livrinho para ajudar na compreensão do Deuteronômio, o livro do mês da Bíblia agora é de 2020? Francisco Orofino e eu, a gente trabalha junto
e fizemos um livro, um textozinho que vai ser publicado pelo CEBI sobre o Deuteronômio. Tem uma pequena introdução e depois 7 círculos bíblicos para pegar 7 temas importantes que percorrem o livro para a gente poder se habituar ao livro, porque o Deuteronômio, de todos os livros do Antigo Testamento, é o mais usado no Novo Testamento, mais de 200 vezes. E sabe que Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, deu 3 respostas, cada tentação, e as 3 são do Deuteronômio. É um bocado. Assim, Frei, como algumas chaves de leitura, porque diz que muita coisa, já como é importante a gente encontrar a chave correta para destrancar as portas, o que é importante para a gente entender a mensagem mais sensata e libertadora do livro do Deuteronômio? Nós tivemos esse livrinho e o título que a gente deu é Revelar o Amor de Deus. Então, no fundo, é isso que percorre o livro, porque foi escrito assim, na história do povo de Deus, antes de Cristo, teve uma grande tragédia. O povo da Israel do norte se desintegrou por falta de observância da lei de Deus, e no ano 721, se não me engano, foi totalmente destruída pelo rei da Assíria. Samaria, todo o estado. E aí alguns escaparam, foram para o sul, para a Judéia, Jerusalém, e lá conseguiram um grupo para juntos pensar, se nós não nos emendarmos e formos não observar melhor a lei de Deus, nós vamos ter o mesmo destino, a mesma tragédia. Aí começou um movimento de procurar observar melhor a lei de Deus. E desse esforço, desse grupo, nasce pouco a pouco um livro que chama Deuteronômio. Que etimologicamente Deuteronômio significa segunda lei? Deutero é segunda, e nômio é lei. A segunda, porque na Bíblia diz assim, que Moisés conseguiu a lei de Deus no Monte Horeb. Aí conduziu o povo durante 40 anos, quando eles estavam para entrar no Terra Prometida, antes de entrar, Moisés fez mais um discurso, vários discursos, e estes discursos todos juntos são o Deuteronômio. É quase que eu diria a segunda apresentação da lei de Deus que Moisés fez para o povo. A primeira foi do próprio Deus, lá no Monte Horeb, e a segunda, que foi feita quase que seria uma releitura da lei de Deus a partir dos novos acontecimentos que aconteceram nesses anos todos, como a gente também faz. A gente faz uma releitura a partir dos novos problemas que nós temos na vida, que vão acontecendo sempre. Quando a cabeça cresce, o chapéu fica pequeno e tem que mudar o chapéu. Então, Deuteronômio é quase que seria uma adaptação da antiga lei de Deus para as novas circunstâncias que eles estavam vivendo. Frei Carlos Mestres, quem lê assim à primeira vista, se ficar meio preso à superfície do texto, pode ter a impressão que o autor do livro do Deuteronômio é Moisés? Quer dizer, quem que foi o autor? Quem que escreveu o livro do Deuteronômio? Nós não sabemos. Quem está por trás é o Espírito Santo. E você não capta o Espírito Santo. Quer dizer, é um movimento que surgiu, como eu falei, que sempre se referem a Moisés. E então procuram explicitar aquilo que eles viveram, o que Moisés, quase que seria assim, o que Moisés diria para nós se ele estivesse aqui hoje, e aí, nesse sentido, de expressão da total fidelidade à origem, atribui tudo a Moisés. No fundo, a semente é pequena, a árvore que nasce vem da semente, na verdade. E que época que dá para dizer assim que provavelmente foi escrito o livro do Deuteronômio? Ou foi em épocas variadas? Bom, foi escrito... Moisés morreu em torno do ano 1000 antes de Cristo, né? Ou um pouco antes até. O livro depois foi nascendo dessas reflexões. No ano 720 antes de Cristo, Samaria foi destruída. Aí começa esse movimento de renovação. Eles tentam de que Moisés faria, como devemos nós observar. E foram um grupo de levitas que fizeram esse trabalho. E depois, muito provavelmente, lá pelo ano 550 a.C., que foi esse livro nasceu e foi
publicado. Publicado, a modo de dizer, ficou pronto. É difícil saber a época exata e o autor exato, é difícil. Mas na origem está a fidelidade do povo, a vontade de seguir a lei de Deus que Moisés tinha transmitido da parte de Deus. Frei Carlos, o senhor citou os levitas. Para entender bem, quem eram os levitas? Ou ao longo do tempo eles se modificaram, eram leigos, sacerdotes, como é que eram os levitas? Às vezes eu pergunto para o povo hoje, o que é um levita? O povo olha assim, é alguém que vai levitando? Tem nada a ver com levita. Levita vem de Levi, que era da tribo sacerdotal, eram os grupos mais empenhados em manter a memória do povo, não esquecer a memória. Manter de onde é que nós viemos, o que nós temos. Esse grupo é que manteve este esforço nas pequenas comunidades que eles tinham, juntavam o povo, e nesses encontros, nas romarias, foram esses levitas que animavam o povo, seriam os animadores das comunidades pequenas espalhadas pelo território. Estes eram os animadores das comunidades daquela época. Alguns dizem que eram da tribo de Levi, pode ser, eles adquiriram esse nome levita para entender essas pessoas que eram, como nós dizemos, são animadores e animadoras das comunidades de base daquela época, na época de Josué, naquela época que começou o povo de Deus. A gente deve muito a eles. E depois da ressurreição, quando a gente chegar lá no céu, procurar conversar com eles e agradecer muito o trabalho que fizeram. Viu? E aí nós vamos poder tirar todas as dúvidas também, todas. Frei Carlos Mestre, e os levitas eram proibidos de se tornar donos de terra? Não tem nada de... Não, é assim. Quando eles chegaram na terra prometida, a terra foi dividida. E os levitas eram um grupo que vivia ao redor dos pequenos santuários. E aí disseram, levita não vai ter terra não. A terra do levita é o lugar pequeno ao redor do santuário. Ele disse, a herança de vocês é o próprio Deus. Isso é bonito, né? Quer dizer, eles têm que encarnar e irradiar esta certeza de que Deus está conosco. Isto é a função, no fundo, seria a função de todos os animadores e animadoras das comunidades. E nesse é o significado do levita. Tem nada a ver com levitar. É um pessoal animador de comunidade convencido, Deus está conosco. Como nós dizemos na missa, o Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. E esta é a certeza que a Bíblia quer comunicar, o Deuteronômio quer comunicar. Frei Carlos, no livro do Deuteronômio, a gente observa tem um grande número de discursos, né? Sim. É como se fosse assim, Moisés fazendo vários discursos. Como é a melhor forma de entender? Porque assim, o livro do Deuteronômio é mais leis, regras, doutrinas, ou é exortações, ensinamentos? É um pouco tudo. Tem coisas até meio contraditórias, não tem? Tem. Começa, primeiro é apresentado como os discursos finais de Moisés. Moisés, antes do povo ir para a terra prometida, Moisés vai morrer, então quase que seria o testamento de Moisés. Vários discursos que ele faz, juntaram, assim é apresentado. E tem também, naquela época, a importância de observar. E às vezes é tão forte que fica até com medo de transgredir. E tem uns trechinhos no Deuteronômio tão fortes que mete medo. E aí a gente tem que tomar cuidado para não criar medo. Por isso nós demos o título, revelar o amor de Deus, para que o medo não tome conta, porque o medo é sinal de que a gente ainda não é perfeito no amor de Deus, como diz a carta de São João. Mas tem uns textos, no capítulo, se não me engano, 28, no finzinho, e naquela época era necessário uma comparação. Se estoura aqui uma epidemia muito perigosa, aí o governo determina muitas normas estreitas para ninguém exceder, para evitar a divulgação da epidemia, não é isso? Sim. Porque senão, então, nessa situação, um pouquinho, a insistência na observância para evitar que nós tenhamos a mesma desgraça que teve o povo de Israel no norte. Então, esta preocupação está por detrás, mas na origem não está o medo. Tem que observar, na origem está revelar o amor de Deus. Frei Carlos Mestre, o senhor está me fazendo lembrar
de um livrinho que é fruto de uma comissão bíblica do Vaticano, foi publicado no Brasil em 1992, sobre a interpretação da Bíblia na igreja, onde faz uma análise de vários métodos de interpretação, e lá tem uma crítica muito forte ao que se chama de leitura fundamentalista ou literalista ao pé da letra. Essa atenção também é preciso ter na leitura do Deuteronômio. Se for ler assim, pensar alguns versículos do Deuteronômio descontextualizado, pode-se tirar conclusões erradas? A gente nunca deve isolar com a Bíblia se pode provar tudo, até que Deus não existe. Que se você isola um tijolo, nunca vai conhecer a casa. E se você acha o tijolo é a casa toda, você está enganado. Então, colocar sempre os tijolos no conjunto da parede, para poder ver qual é a mensagem global que querem comunicar. E toda vez que alguém pega só a letra, e São Paulo pegava só a letra e chegou a matar o amigo dele, Estevão. Ele caiu do cavalo. Aí ele se deu conta. A letra só mata. Eu tenho que levar em conta o Espírito, quando o Espírito tomou conta de Paulo, ele ressuscitou. E aí ele se deu conta. E ele é que formula a frase. A letra só mata, e matou, porque ele chegou a matar, a provar a morte de Estevão. Então, nunca ficar só com a letra. Sempre, e sabe a importância do Espírito? A gente descobre, quando eu leio sozinho, posso errar. Quando eu converso com os outros, quando rezamos juntos, em comunidade, escutar uma ou outra, aí a conversa boa é conversão, produz mudança. Este é o objetivo. Exato. Frei Carlos, um dos aspectos que me chama muita atenção no livro do Deuteronômio é que eu observei lá que se repete o que a gente pode chamar de refrão mais de 100 vezes, dizendo mais ou menos o seguinte: recorde que vocês foram escravos no Egito e que o Deus Javé, o nosso Deus, libertou vocês da casa da servidão. Por que essa importância em resgatar tanto a memória do povo? Não esqueça que vocês foram escravos e que Deus libertou vocês. Que se você esquece o seu passado, você não sabe mais quem você é. Quem perde a memória, imagine você perder a memória, você nem pergunta, não podia fazer. Então é para não perder a memória e lembrar o próprio passado. Nunca fazer com os outros o que os egípcios fizeram conosco. Nunca oprimir o irmão. Lembrar sempre que você também foi escravo, você foi libertado, para que nós também possamos ajudar os outros a nos libertar de tudo, qualquer opressão, repressão que possa existir. E a gente faz isso onde? É porque a gente esquece que a gente também foi escravo, foi libertado. Eu não posso repetir o que os outros fizeram conosco. Isto é a origem, para que o povo possa revelar que Deus está conosco. Ele é um Deus libertador e não um Deus escravagista, como eram os deuses lá do Egito. Frei Carlos, além desse aspecto de ajudar o povo a olhar para a história e tirar as melhores lições da história, dizer, olha, vocês não podem escravizar se vocês foram escravos no passado e Deus os libertou. Quais outros aspectos são importantes a gente não deixar de prestar atenção no livro do Deuteronômio? Eu vou te dizer, por acaso eu trouxe aqui 7 pontos. 7 pontos. Diz aqui, 7 pontos, temas centrais do Deuteronômio. O primeiro é o perfume do amor. Ser a revelação do amor de Deus no mundo. 2, a memória. Quem perde a memória, perde o rumo na vida. 3, serviço. Pelo seu jeito de servir, o povo revela o rosto de Deus. 4, êxodo, saída. Nunca esquecer o passado, viver em estado permanente de êxodo. Lembra que o Papa Francisco sempre diz, temos que ser em igreja em saída? Saída significa em grego êxodo. Viver em estado permanente de êxodo. Nunca se acomodar. 5, comunidade. Entre vocês não pode haver pobre. Esse é o Êxodo fala. O que significa isso? Se nós temos que observar a lei de Deus, se você vê caco de vidro no chão, o que você diz?
Alguém quebrou o vidro, né? Se você vê um pobre na comunidade, o profeta tirava a conclusão: alguém transgrediu a lei de Deus. Que se a gente observa a lei de Deus, não pode aparecer pobre. Então, o Deus tem que observar a lei de Deus, não por medo, mas para evitar que apareça pobre. Isso que está por detrás. Não é bonito isso? Diz, entre vocês não pode ter pobre. É o tema do mês da Bíblia deste ano. Depois, é um ideal de sociedade, uma sociedade sem exploradores e sem explorados, né? Depois, o sexto ponto, a liberdade. Deus nos libertou da escravidão do Egito. E o último, aliança, compromisso mútuo entre Deus e o seu povo. São 7 temas que percorrem o livro do Deuteronômio. São 7 temas, 7 chaves que ajudam, nos leva para uma interpretação bonita e libertadora do Deuteronômio. 7 círculos bíblicos, 7 círculos bíblicos, cada um com um texto e tema. Frei Carlos, para concluir a nossa prosa aqui, ultimamente nós estamos vivendo assim, o Brasil, o povo eminentemente religioso. E, no entanto, seja dentro de certos movimentos, dentro da Igreja Católica e também em muitas outras igrejas, parece que tem muita gente assim, usando em vão o nome de Deus, né? Inclusive até assim, tem muita gente que na hora de votar, outras opções que assumem na vida, são a partir de concepções religiosas, mas que na prática, em vez de gerar fraternidade real e concreta, está aumentando a desigualdade social que nós temos no Brasil, né? O que é preciso dizer para alertar as pessoas sobre isso, velho? Porque muita gente diz assim, não, é Deus acima de tudo, a família acima de todos, e eu estou com Deus, mas fala, sabe, e a prática... Aí pergunto, qual é a missão de um cachorro? Você vai dar risada, é ser cachorro. Qual a missão de uma rosa? Ser rosa, soltar um bom pé. Qual a missão de um ser humano? Ser humano. Ser humano. É isto que Deus pede. Ser humano, ter vida de gente, humanizar a vida, para que todos tenham. Esta é a missão que nós temos. E ser cristão para que é? Jesus veio não para botar coisa para nos ajudar a realizar esta missão. Então, as brigas todas, quem Jesus é conversando e nos dar conta que o que Deus pede não é isto ou aquilo, é ser humano. E às vezes é conversar para nos descobrir, porque todo mundo tem alguma coisa que o outro não tem. A gente sempre pode se ajudar, aprender uns dos outros, conversar para produzir a grande conversão, que todos somos humanos, irmãos e irmãs uns dos outros, para nos ajudar mutuamente com as qualidades que cada um tem. E um vai descobrindo os limites que tem, vai se convertendo, e o outro vai descobrindo os valores que cada um tem. Assim a gente cresce. Então, quem usa ou invoca determinados versículos bíblicos para discriminar A ou B e etc., está errado. Não é o que a gente tem que denunciar o mal. Isto sim, os pecados, mas conversar entre nós, e através eu posso ir na conversa, descobrir que muita coisa está errada em mim, eu vou me convertendo. Então eu acho que o importante não é estar brigando um com o outro, é sentar na mesa e conversar. Se numa família tem briga entre os irmãos, o que a mãe diz? Ela aumenta a briga? Não, vamos dialogar e buscar a fraternidade, né? A base de tudo é conversa. Guerra não resolve nada. Frei Carlos, para terminar aqui, nós citamos no início o livrinho que o senhor está escrevendo aí, que já está no prelo, né? Revelar o amor de Deus, círculos bíblicos sobre o livro de Deuteronômio para o mês da Bíblia 2020. Frei Carlos Mestres e Francisco Rufino. Será publicado pelo CEBI. Para quem não conhece, o que é o CEBI e qual o trabalho, a importância do CEBI para a leitura da Bíblia? São 4 letras. CEBI, Centro Ecumênico da Bíblia. É um centro que nasceu 40 anos atrás para divulgar. O povo já estava lendo a Bíblia em muitos lugares, então
para ajudar o povo nesta leitura da Bíblia, organizar, ajudar um pouco. O ICEBI nasceu para isso. É uma instituição nascida no Brasil e para ajudar o povo a entender, viver, praticar e divulgar melhor a palavra de Deus. E, no fundo, descobrir que a Bíblia não é o livro mais importante. O livro mais importante é a própria vida que Deus nos deu. E lá Deus nos fala. E para poder descobrir onde Deus fala na nossa vida, temos a Bíblia. A Bíblia é o livro que Deus nos deu para nós podermos descobrir Deus presente na vida, nos acontecimentos, em tudo que acontece conosco. Frei Carlos, que beleza! Muito obrigado. Amém, aleluia. Nosso Deus é o artista do universo, é a fonte da luz, do ar, da cor, é o som, é a música e a dança, é o mar jogadeiro e pescador, é o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. É o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar que é pra glória de Deus brilhar.